A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou André, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.em1ano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 150 de nosso podcast A Bíblia em um ano, e nós leremos o capítulo 24 do segundo livro de Samuel, onde o rei Davi ordena fazer um recenseamento do povo de Israel. Leremos também o capítulo 29 do primeiro livro de Crônicas, onde são feitas doações para a construção do templo, a última oração de Davi e a sua morte. E por fim leremos o Salmo 30. Segundo livro de Samuel, capítulo 24. A ira do Senhor voltou a inflamar-se contra os israelitas. Ele instigou Davi contra eles, dizendo: Vai, faze o recenseamento de Israel e de Judá. O rei disse a Joabe, o chefe do exército que estava com ele: Percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabeia, e faze o censo do povo, para que eu saiba seu número. Joabe respondeu ao rei: Que o Senhor teu Deus multiplique o povo 100 vezes mais do que agora, e que o vejam os olhos de meu senhor o rei. Mas que pretende meu senhor o rei com isso? Contudo, a ordem do rei prevaleceu sobre a opinião de Joabe e dos chefes do exército. Então saíram da presença do rei para recensear o povo de Israel. Passaram para o outro lado do Jordão e começaram a partir de Aroer e da cidade que está no meio do vale, passando depois a Gade e a Jazer. Chegaram a Galaade e a terra dos heteus em Cádiz e foram até Dan. De Dan dirigiram-se a Sidônia, chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e foram ao deserto de Judá, em Bersabeia. Tendo percorrido toda a terra, voltaram a Jerusalém após 9 meses e 20 dias. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 guerreiros que empunhavam a espada, e os homens de Judá eram 500.000. Davi sentiu um golpe no coração depois que contara o povo, e disse ao Senhor: Cometi grande pecado pelo que fiz, mas agora, Senhor, perdoa o crime do teu servo, pois cometi grande estupidez.
Davi levantou-se de manhã cedo e a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, o vidente de Davi. Vai dizer a Davi: assim fala o Senhor. Proponho-te 3 coisas. Escolhe uma para eu te fazer. Gade foi ter com Davi e referiu-lhe estas palavras: Queres que venham 3 anos de fome na tua terra, ou 3 meses de fuga diante de teus adversários a perseguir-te, ou 3 dias de peste na tua terra? E agora reflete e vê o que devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu a Gade: Fico muito angustiado. Caiamos então nas mãos do Senhor, cuja compaixão é grande, mas não caia eu nas mãos dos homens. Davi escolheu, pois, a peste. Era no tempo da colheita do trigo. O Senhor mandou então a peste a Israel, desde aquela manhã até o dia determinado, de modo que morreram 70.000 homens do povo, desde Dan até Bersabeia. Quando, porém, o anjo estendeu a mão para exterminar Jerusalém, o Senhor teve pena pelo mal. Disse ao anjo que exterminava o povo: Basta, retira agora a tua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Areúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo que golpeava o povo, disse ao Senhor: Fui eu que pequei, eu cometi a iniquidade. Mas estes, o rebanho, que fizeram? Peço-te que a tua mão se volte contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele dia, Gade foi ter com Davi e disse-lhe: Sobe e ergue um altar ao Senhor na eira de Areúna, o Jebuseu. Então Davi subiu segundo a palavra de Gade, que o Senhor lhe havia ordenado. Areúna levantou os olhos e viu que o rei e seus servos vinham em sua direção. Saindo, prostrou-se diante do rei de rosto em terra. Araúna perguntou: Por que meu senhor, o rei, vem ao seu servo? Disse-lhe Davi: Para comprar de ti esta eira e construir um altar ao Senhor, para que a praga se afaste do povo. Araúna disse a Davi: Que o Senhor meu rei tome para oferecer o que parecer bom a seus olhos. Olha aqui os bois para o holocausto, um debulhador e o jugo dos bois para usar como lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E Araúna acrescentou: Que o Senhor teu Deus te seja propício. Respondeu-lhe o rei: Não, eu quero comprar de ti pelo preço. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos gratuitos. Então Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de paz. E o Senhor voltou a ser propício à terra, e a praga se retirou de Israel. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. O rei Davi disse a toda a assembleia: Meu filho Salomão, o único que Deus escolheu, é jovem e inexperiente, e a obra a ser realizada é grandiosa, um edifício não para um homem, mas para o Senhor Deus. Com toda a minha força juntei para a casa de meu Deus ouro para os objetos de ouro, prata para os objetos de prata, bronze para os objetos de bronze, ferro para os objetos de ferro, madeira para os objetos de madeira, pedra de ônix e pedras de engaste, topázios e pedras para mosaicos, toda espécie de pedras preciosas e grande quantidade de alabastro. E ainda, porque me regozijo pela casa de Deus, quanto tenho em ouro e prata de minha propriedade, eu o dou para a casa de meu Deus, além de tudo o que já preparei para o edifício santo, 3.000 talentos de ouro de Ofir e 7.000 talentos de prata refinada para o revestir as paredes da casa e para a confecção dos diversos objetos de ouro e prata pelos artesãos. Quem, pois, faz hoje uma livre oferta enchendo sua mão para o Senhor? Então os chefes dos clãs, os chefes das tribos de Israel, os chefes de 1.000 e de 100, e os superintendentes do serviço do rei fizeram livre oferta. Doaram para a obra da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas de ouro,
10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Quem possuía pedras preciosas as doava para o tesouro da casa do Senhor pelas mãos de Jaiel, o Gersonita. O povo se alegrava com suas ofertas espontâneas, pois as ofereciam ao Senhor de coração íntegro. E também o rei Davi encheu-se de imensa alegria. E Davi bendisse o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de nosso pai Israel, desde sempre e para sempre. A ti, Senhor, a grandeza e o poder, o esplendor, o fulgor e a majestade. Tudo no céu e na terra é teu. Tua é a realeza, Senhor. Tu te elevas como cabeça acima de tudo. De junto de ti, riqueza e a glória. Tu dominas sobre tudo. Em tua mão está a força e o poder. Por tua mão tudo se torna grande e forte. E agora, nosso Deus, nós te celebramos e louvamos o teu nome glorioso. Ora, quem sou eu e quem é meu povo para sermos capazes de fazer tal livre doação? Foi porque tudo vem de ti e nós te damos o que vem de tua mão. Nós somos migrantes que vivem na tua presença, moradores temporários como todos os nossos pais. Qual sombra passam nossos dias aqui na terra, onde não há esperança. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que juntamos para construir uma casa para teu santo nome, tudo isso vem de tua mão e pertence a ti. Eu sei, meu Deus, que tu examinas os corações e te comprazes com a integridade. Foi de coração sincero que livremente te ofereci todas estas coisas, e agora vejo o povo aqui reunido com imensa alegria oferecer-te este dom voluntário. Ó Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva sempre esta generosa disposição de coração no teu povo e faze que seus corações estejam voltados para ti. Dá a meu filho Salomão um coração íntegro para que observe os teus mandamentos, teus decretos e tuas normas, e faça tudo a fim de construir o edifício para o qual tomei as provisões. Davi ordenou então a toda a assembleia: Bendizei o Senhor vosso Deus. E toda a assembleia bendisse o Senhor, Deus de seus pais. Inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor e diante do rei. No dia seguinte, imolaram vítimas ao Senhor e ofereceram-lhe holocaustos: 1.000 novilhos, 1.000 carneiros e 1.000 cordeiros, com as respectivas libações, e imenso número de sacrifícios para todo o Israel. Nesse dia comeram e beberam com grande alegria na presença do Senhor, e outra vez proclamaram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram-no para o Senhor como príncipe, e a Sadoque como sacerdote. Assim, Salomão sentou-se no trono do Senhor em lugar de seu pai Davi, e teve êxito. Todo o Israel lhe prestou obediência, todos os chefes e os valentes, e também todos os filhos do rei Davi, prometeram lealdade a Salomão. O Senhor foi aumentando a grandeza de Salomão aos olhos de todo o Israel, e concedeu-lhe majestade régia, como nenhum outro rei de Israel a teve antes dele. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo o Israel. O tempo de seu reinado sobre Israel foi de 40 anos. Ele reinou 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morreu numa velhice feliz, cumulado de anos, de riquezas e de glória, e seu filho Salomão tornou-se rei no seu lugar. A história do rei Davi, do início até o fim, está escrita na crônica do vidente Samuel, na crônica do profeta Natã e na crônica do vidente Gade. Tudo o que se refere a seu reinado e seus grandes feitos, bem como todos os acontecimentos que sobrevieram a ele, a Israel e a todos os reinos da terra. Salmo 30. Ao maestro do coro, cântico para a dedicação do templo, de Davi. Senhor, te exaltarei porque me livraste e não deixaste que meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor, meu Deus, a ti clamei e me curaste.
Senhor, tiraste do Sheol a minha alma, restituíste-me a vida, para eu não descer a cova. Cantai salmos ao Senhor, vós, os seus santos, rendei graças à sua memória sagrada. Pois sua ira dura apenas um momento, mas sua benevolência por toda a vida. Se à tarde se hospeda o pranto, de manhã vem a alegria. Eu, porém, na minha segurança me dizia, nunca serei abalado. Senhor, com a tua benevolência deste firmeza à minha honra, mas quando escondeste o rosto, fiquei perturbado. Passei então a clamar a ti, Senhor, e a meu Deus eu supliquei. Que vantagem pode haver com meu sangue, com a minha descida à cova? Acaso o pó vai louvar-te e proclamar a tua fidelidade? O Senhor ouviu e teve compaixão de mim. O Senhor tornou-se o meu protetor. Transformaste o meu pranto numa dança. Rasgaste minha veste de luto e me cingiste de alegria, e o meu coração há de cantar-te sem calar. Senhor, meu Deus, para sempre hei de louvar-te. Olá, sou Flávia Nascimento, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Pertenço ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. O último capítulo do segundo livro de Samuel que ouvimos traz 3 temas: o recenseamento, a peste e a aquisição da eira de Areúna para erigir o altar. Sobre o recenseamento, Davi pede perdão a Deus, porque pecou, colocando a confiança não na força e na graça divina, mas nos efetivos humanos que quis contabilizar. Depois do pecado veio o castigo, ou seja, a peste. Na mentalidade do Antigo Testamento não existe pecado sem castigo, e nem castigo que não tenha sua origem no pecado. Mas Jesus veio quebrar esse círculo vicioso e fechado, e essa sequência determinista, mostrando o rosto misericordioso do Pai, que não quer punir o pecador, mas quer atraí-lo com seu amor e a sua compaixão. Em seguida, vemos o episódio da eira de Areúna, adquirida por Davi para erguer um altar ao Senhor. Essa aquisição se torna um fato relevante, porque essa eira será o local do futuro templo construído por Salomão. É justamente a construção do templo o assunto que permeia o último capítulo do primeiro livro das Crônicas que ouvimos. O capítulo inicia-se com uma coleta generosa do povo para ajudar Salomão a dar andamento nessa tarefa tão importante. A generosidade transbordante do povo e o acúmulo de benefícios recebidos no decorrer da história, e mais concretamente no período de seu reinado, levam Davi a invocar a Deus em uma bela oração de ação de graças. Em seguida é narrada a proclamação e a unção de Salomão como rei, e o livro termina com a morte de Davi, fechando esse ciclo de seu reinado. De tantos aspectos importantes do desfecho do segundo livro de Samuel e do primeiro livro das Crônicas, vamos nos deter num ponto-chave da oração que Davi faz após a generosa doação do povo para a construção do templo. O rei reconhece que tudo vem de Deus. Quando o ser humano percebe que tudo o que possui vem de Deus, então torna-se generoso e desapegado. E foi exatamente isso que aconteceu com aquela pobre viúva, que colocou 2 moedinhas no cofre do templo e foi elogiada por Jesus. Os ricos deram com grande ostentação aquilo que para eles era supérfluo, enquanto a viúva, com discrição e humildade, ofereceu tudo o que tinha para o seu sustento. Ela deu mais do que todos. Por causa da sua pobreza extrema, poderia ter oferecido uma única moeda para o templo e guardado a outra para si. Mas ela não queria dividir com Deus. Então privou-se de tudo. Na sua pobreza, ela entendeu que, se tiver Deus, tem tudo. Sentiu-se amada totalmente por Ele e, por isso, também amou de modo total. O Papa Francisco nos recorda que a medida nesse caso não é a quantidade, mas a plenitude. Existe uma diferença entre quantidade e plenitude. Uma pessoa pode ter muito dinheiro, mas ser vazia.
não há plenitude no seu coração. Precisamos aprender a amar a Deus com todo o coração, em plenitude, confiando nele, na sua providência, e servindo nos irmãos mais pobres, sem esperar nada em troca. Para finalizar, recordemos um belo exemplo contado pelo Papa Francisco numa de suas reflexões dominicais. Uma mãe estava à mesa com seus 3 filhos e comiam bifes à milanesa. Naquele momento, bateram à porta e um dos filhos foi ver quem era. Voltou dizendo que era um mendigo, pedindo para comer. E a mãe, uma boa cristã, perguntou aos filhos: "Que fazemos?" Eles disseram: "Vamos dar-lhe algo." "Muito bem", respondeu a mulher. "Peguem no garfo e na faca e cortem a metade de cada um dos bifes." Os filhos reclamaram da decisão da mãe, mas aprenderam que a verdadeira caridade se oferece não com aquilo que nos sobra, mas com o que nos é necessário. Diante das necessidades do próximo, somos chamados a privar-nos, como aquelas crianças, privar-nos da metade do bife, de algo que nos é indispensável e não apenas supérfluo. Que Deus nos dê a graça de sermos generosos em plenitude. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!